trouxe hoje aqui uma pessoa muito especial e eu estou tendo a honra de receber uma pessoa que veio para esse mundo para ajudar ao mundo através da cura e através do seu dom, que foi uma bênção de Deus. Tenho com a gente hoje René May, que veio aqui para nos falar como é que se pode transformar esse mundo num mundo melhor. Juliette, sua esposa, está aqui também, e o Marcos Delpade, que vai nos ajudar, porque eu não falo nadinha de espanhol, então, por favor, vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. René, você é uma pessoa super especial hoje, mas antes de se tornar este ser tão especial, como era a sua vida? ¿Y cómo era tu vida antes de cambiar para este ser especial que eres hoy? Bom dia a todos. Bom dia a todos. E não me sinto especial, me sinto normal. Eu não me sinto especial, me sinto normal. E quero dizer que antes de vir à Terra, Eu quero dizer que antes de eu vir à Terra, me recordo de tudo. eu me lembro de tudo antes de chegar aqui. Eu não tinha nenhuma razão de ligar à Terra. Eu não tinha nenhuma razão para voltar para a Terra. E para transmitir uma mensagem, Para transmitir a mensagem, tomamos a decisão, várias entre nós outros, tomamos lá a decisão entre todos nós lá, que vou seguir uma preparação e vou vir. que eu ia seguir uma preparação e eu ia vir para cá. E isso é uma preparação muito difícil. E essa preparação foi muito, muito difícil. E depois vinha à Terra. Depois vim para a Terra. E me recordo quando vinha no parto de minha mamãe. Eu até lembro quando entrei na barriga da minha mãe, no parto, de tudo. E eu nasci vidente. Eu já nasci vidente. Me parecia normal de ver para mim. Para mim era normal ver. E anos depois, quando fui mais grande, que entendi que os outros não veem. Aí depois que eu cresci, que eu fui perceber que os outros não viam as mesmas coisas que eu via. Quando eu tinha 16 anos, 15. Quando eu tinha 15, 16 anos, Entendi isso antes, não? entendi isso antes. E quando falamos de quando eu me considero normal, não queria ser diferente dos outros. Eu me considero normal e não queria ser diferente dos outros. Para dar a possibilidade a todos de seguir este caminho. Para dar a possibilidade a todos de seguir esse caminho. Assim que, como vinha a cura, Assim como chegou a cura, porque durante meu estudo de engenheiro agrônomo, tive um estudo de engenheiro agrônomo. por depois abrir meu consultório como vidente. Depois abri o meu consultório como vidente. E como buscando como pode ajudar os outros sempre. E sempre buscando como é que eu podia ajudar os outros sempre. Visitar os hospitais. Visitava hospitais E finalmente encontrar a meditação. e até que enfim encontrei a meditação. E a meditação me permitiu de buscar algo adentro. E a meditação me permitiu de buscar algo dentro. Eu não nasci sanador. Eu não nasci um curador, Dentro sim. eu nasci vidente. Sanador. E que tipo de evidências você tinha? Não, tudo. Tudo? Se despertar mais, porque eu tenho um consultório. Isso acabou de... Eu vi tudo, mas isso despertou mais porque eu tinha um consultório profissional. Quando eu me fui a meditar durante anos, Depois que ele ficou meditando por anos, se despertar uma evidência muito mais ampla. aí se despertou uma evidência muito mais ampla. E isso de gira internacional como vidente. Isso eu viajei internacionalmente como vidente E explicar minha experiência acerca da morte e comecei a explicar a minha experiência sobre a morte dentro da meditação profunda. dentro da meditação profunda. Então, é importante saber que quando eu comecei na meditação, Quando eu comecei a meditação, eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada. eu não sabia absolutamente nada. E depois, mais ou menos um ano e meio, Depois de mais ou menos um ano e meio de meditação, senti que tinha um tope, sentia que tinha um bloqueio, algo que não ia, que não podia passar. que não passava dali. E finalmente tomar a decisão que vou ir na calle. E finalmente eu tomei a decisão que eu tinha que ir para a rua. Levar todo o jeans, o suéter, Os jeans, o suéter, e fui à calle. e fui para a rua. Durante 2 meses. Durante 2 meses fui para a rua. E esse plano me permitiu de transcender
Isso sim me permitiu de transcender esse bloqueio que eu tinha. E assim que podia viajar dentro do universo, E aí que eu podia viajar dentro do universo, encontrar des civilizações, encontrar outras civilizações, dentro de outra galáxia, dentro de outras galáxias, a vários milhões de anos de luz daqui. vários milhares de anos de luz daqui. E me foi depois entrar dentro dos átomos. E aí eu consegui depois entrar dentro de átomos. Nossa. E podia entrar a 3 milhões mais chico que o átomo. E eu podia entrar 3 milhões menor do que o átomo até. E descobriu E descobri o nascimento da matéria. o nascimento da matéria. Como funciona a matéria Como funciona a matéria e como se cria a matéria. e como se cria a matéria. Entendi que o universo Entendi que o universo, vive dentro de um espaço de necessidade, dentro de um espaço de de necessidade, harmonia de harmonia e de equilíbrio. e de equilíbrio. Assim que entendi que Deus não é uma pessoa, Assim que eu entendi que Deus não é uma pessoa, é um todo. é um todo. E quando descobri que, te explico rapidamente, Eu vou explicar rapidamente. que há 35 anos, Se há uns 35 anos mais ou menos, encontrei abaixo dos átomos eu encontrei abaixo dos átomos de coisas que passando rapidamente, eu não sabia o que é isso. coisas que passavam assim muito rapidamente, eu não sabia o que era. Eu conhecia pouco a pouco. Fui conhecer Eu pouco não a sabia pouco, isso não. mas eu não sabia o nome daquilo. A este momento, Nesse momento, tinha a teoria dos átomos, eu tinha a teoria dos átomos, a molécula sabia que a molécula eu já sabia que existia, e a célula. e a célula. E eu descobri E eu descobri que existia algo antes que existia algo antes dos átomos, dos átomos, que conhecemos hoje como partículas. que se mostrou como partícula. Esta partícula Essas partículas que conheci há mais de 30 anos, que eu conhecia há mais anos, cambiou a carga de próton e nêutron. mudou a carga de próton e nêutron. E saber como isso é molécula? Saber como funciona? Você sabe como é que funciona uma molécula? Sei, não, adoraria saber. E a molécula é a afinidade do átomo. A molécula é a afinidade do átomo. Assim, quando os átomos encontram uma afinidade, Quando os átomos encontram afinidade, nasce uma molécula. nasce uma molécula. Assim funciona. Assim é. E entendi que esta carga Entendi que essa carga elétrica que cria a afinidade dos átomos que cria a afinidade dos átomos podia se cambiar podia se mudar graças a uma partícula graças a uma partícula que é conhecida a este momento como o fóton, que é essa luz. que é conduzida nesse momento como fóton. Como isso? Assim que quando descobriu que a afinidade das moléculas vem dos átomos, Então, quando eu descobri que a afinidade das moléculas vem dos átomos e que essa afinidade se cria por carga elétrica que essa afinidade se cria pela carga elétrica dentro do próton e nêutron, dentro dos prótons e dos nêutrons, encontrei que existe uma partícula eu encontrei que existe uma partícula que conhecia neste momento como um fóton. que nesse momento eu conhecia com o nome de fóton. O fóton tem dois modos de funcionamento. O fóton tem dois modos de funcionamento: É onda, onda, c'est a luz, como a luz, e a partícula do fóton que se nome é massa. e uma parte do fóton que chama massa. Massa. Assim que esta massa, esta partícula, Assim que essa massa move outra partícula move outra partícula e que cambia a carga dos átomos. e que muda a carga dos átomos. Essa partícula de luz, Essa partícula de luz, quando amamos os outros, quando a gente ama os outros, se agita se agita e se lhe jala, como uma atração vem cerca de ti. e com uma atração vem perto de você. É por essa razão que quando uma pessoa nasce uma oração, Quando uma pessoa, então, é por essa razão, quando uma pessoa faz uma oração, agita essa partícula. agita essas partículas. Isso é uma ótima notícia, Sim. né? Boa notícia essa, Sim, né? uma boa notícia. Boa notícia. Sim, assim funciona. E quando agita esta Quando partícula, agita essas partículas, ela reacciona a duas outras partículas, ela reage com outras duas que é partículas, uma partícula de quartz, que é a partícula de quartz e uma partícula de gluon, e uma partícula de gluon, como glúten, Aham, sim, Ah, tá. que conecta, que conecta que cambia a carga e elétrica que muda a carga elétrica dos átomos.
dos átomos. Assim que, quando cambia a carga, Por isso que quando muda a carga, cambia a molécula. muda a molécula. Muda tudo. Tudo. Se podemos manejar, Se a gente puder então mudar controlar ou a carga do controlar átomo, a carga do átomo, somos a la creação da molécula. estamos na criação da molécula. Se somos a la molécula, somos a la célula. Se você está na criação da molécula, está na da célula também. Assim que descobriu E aí eu descobri que existia sentimento de amor que descobri que existe um que sentimento de agita amor esta partícula que agita essas partículas e que pode pedir a esta partícula sem pensar a nada. e você pode pedir essas partículas sem pensar em Antes nada, que ele pida, mesmo que não peça. não é sutil que ele pida. Ele reacciona antes que pida. Ela reage antes que você peça. E é por essa razão que dentro da oração, Então é nessa razão que dentro da que oração pedimos algo, que pedimos algo, se realiza. se realiza. Porque esta partícula Porque essas partículas é a mais importante, é a mais importante. é o pilar É o pilar, é a coluna todas as de partículas. todas as partículas. que pode criar a Que matéria. pode criar a matéria, Porque ela maneja isso. porque é ela que maneja isso. Assim que a única forma Se a de única ativar esta forma partícula de ativar essas partículas é o amor que podemos transmitir. é o amor que a gente possa Então você transmitir. sugere que o mundo se proponha a emanar amor, Sim. para que com isso a gente Assim. possa começar uma cura mais coletiva, mais abrangente. Esse é um fenômeno natural. Esse é um fenômeno natural. Nossa, Esse- é bonito, É por né? esta razão que se tocamos uma planta, Por isso que quando a gente toca uma que planta, hablamos sobre a planta, falamos com ela, a planta cresce. a planta cresce. Porque esta partícula se agita Porque essa partícula se por agita sentimento de por amor, sentimento de amor, da harmonia que criamos, a harmonia que a gente cria, e estimula estimula as células, as células, porque cria porque cria dentro dos átomos de moléculas dentro dos de átomos regeneração. moléculas de regeneração. Quando eu entendi isso, Quando eu entendi isso, entendi que podia sanar a depressão. eu entendi que podia curar as pessoas. Assim que não queria ser isso, Eu não queria fazer isso. isso de conferência de central nuclear, Conferência de centrais nuclear. isso de conferência a toda a França, Fiz conferência em toda a França e finalmente me fui depois a México. e depois fui para o México. Se levante contra de mim a religião na França, me foi. Na França, a religião se pôs muito contra mim. É mesmo? Você teve pessoas que não acreditaram no seu trabalho? Não que não acredita. Não que não acreditassem, Essa libertação. é o contrário. Acreditaram muito, então eles provavelmente... Porque descobriu algo Ah, tá. Descobri algo que podia cambiar podia mudar tudo o que explica a religião. tudo que a religião acaba explicando sobre. Que Deus não é uma pessoa, Que Deus não é uma pessoa, é Uma todo, energia. é um todo todo que vive em harmonia com todo. que vibra na harmonia com o todo. Como os animais têm uma cadena dentro dos animais, Como os animais têm uma corrente dentro dos animais, existe uma cadena dentro da natureza. existe uma corrente na natureza. E cada planta tem seu equilíbrio. Cada planta tem o seu equilíbrio E existe a mesma coisa dentro do e universo. no universo tem a mesma coisa. Como a Terra Como a Terra está conectada com os 8 planetas. está conectada com os outros Sistema planetas. solar. Sistema solar. E isso está conectado dentro da E galáxia. isso está dentro da galáxia Todo também. isso em equilíbrio. Tudo é um É uma equilíbrio. cadeia, Na né? harmonia. Assim. E quando descobri isso, Quando eu descobri isso, sublimamente de mim à televisão, às revistas, isso saiu nas televisões, nas revistas, ao periodista, nos jornais, ao espectacular. nos outdoors, tudo. E nunca E hablar, nunca fala, nunca se bloma de lo que explicou. Nunca. nunca se Bloma. bloma. Que bloma? Se burla. Bola. Pula. Aham, nunca se burla do que ele fala. Nunca hablar de uma evidência e nunca hablar de lo que explicou em nível científico. Falam da evidência dele e tudo, mas nunca propagam o que ele explica a nível científico. Entendi, entendi. E durante É uma rejeição natural como defesa deles, né? Eles estavam se defendendo de como que ele, né? Esqueci de defender, ele vai explicar agora. Você ia te explicar algo. Aham. E durante anos, Durante anos, eu pergunto por que se bloma de minha vida personal, por que ele se porta com a minha vida pessoal? que tinha de castillos, Que eu tinha castelo, tinha
600 que tinha propriedades, 600 propriedades, tinha de Ferrari. que tinha Ferrari. O que se broma disso? Eles fazem, Tudo o que explica. e não do que eu estou explicando cientificamente. Aham. E passa anos. Passou anos, E um dia, e um dia que está tranquilo, entendi. eu entendi, Claro, o que explica essa é a fonte da matéria. estou explicando a fonte da matéria. Essa é a fonte do que hablamos do milagre. É o que a fonte do que a gente chama de milagre. Significa que se uma pessoa é capaz de explicar isso Então, se uma pessoa é capaz de explicar isso ao nível científico ao nível científico e o demonstrar, e demonstrar, isso é uma catástrofe. é uma catástrofe. Aham, verdade. Quando eu entendi isso, Quando eu entendi isso, me disse, não vou fazer o caminho só, eu não vou fazer esse caminho sozinho. Aham. porque é muito riscoso É muito arriscado. e quando que vem me matar, Pode que venha me matar. isso termina a história. Não, também teve Sim, isso. sim, Não, sim, teve isso. sim. É, né? Ele recebeu ameaça sim, Nossa. muitas. Assim que foi a formar de voluntário, Então eu vou começar a formar voluntários. foi ensinar a eles Vou ensiná-los a aprender a amar os outros, a aprender a amar outros. porque isso agita este partido. Porque isso vai agitar essas partículas. Como de mariposa. Como Mariposa, Ah, como sim, mariposa. mariposa. E Se propaga, né? Sim, assim, é incrível, isso é uma beleza. É uma beleza de ver. É. E quando toma a decisão de formar de voluntário, Quando eu tomei a decisão de Isso formular, ainda na França. Antes de se Não, mudar, na já França tinha não. se Já no mudado. México. venha a México. Já estava em México. já. Não, venha a México por a seleção. Tá. ele foi para o México fazer isso. Me foi uma semana com niños da calle, Ele foi uma semana com crianças de rua por entender México. para entender o México mais de perto. E depois me foi 2 anos Depois 2 anos dentro de pueblo indígena, de montanha, de povos mais da montanha, por indígenas, pôr isso em prática, para pôr isso em prática, por saber para saber o que pode fazer com este o conhecimento. que poderia fazer com esse conhecimento. Porque durante anos, Porque durante anos guardou, guardou, porque quando eu vi a reação que tinha a França contra de mim, porque quando ele percebeu a reação que teriam na França contra ele, Juliette me dizia, o que tinha, o que tu sabes, a Juliette me dizia que o que você está descobrindo, o que você sabe, é muito perigoso. é muito perigoso para E você. eu dizia, por que é perigoso? Mas por que, Juliette, perigoso? Não sei, a intuição me diz. Não sei, a intuição diz que isso é muito perigoso. Se a gente E sabe, mulher tem intuição, hein, Sim. Juliette? anos, Muitos anos ela fala. o que tinha é O que perigoso. você tem é muito A perigoso. sociedade vai ter, alguma pessoa vai ter medo do que tinha. As pessoas da sociedade vão ter medo do que você tem na mão. E não entendia por que dizia isso. Ele não, Eu não sabia por que dizia isso. Ela também não sabia por que dizia Eu isso. sempre senti isso. Só sentia. E eu sabia que não vou ir mais allá, por o momento. Ele sabia que não ia mais ali, por momento. Foi a México Foi por isso que ele foi pro México. e formou Porque de o voluntário. México é um país místico, né? Não Sim, é? México, sim, É sim. bastante místico. Como o né? Brasil, sim. Brasil também? Você Sim, sente sim, que o Brasil sim, é um sim, país sim, místico? sim, sim. Ah, que bom saber, gente. Olha, os nossos internautas aqui ouvindo isso de um ser tão especial que o Brasil é um país místico. E vamos crer nisso, né? Sim, mas se ele te explicar que é a diferença com o México. E aí ele vai explicar a diferença com o México. E formou de E eu voluntário comecei a formar voluntários por ensinar para ensinar a aprender a amar os outros. a aprender a amar os outros. Porque quando amar os outros, esta partícula se agita Então, mais. quando você ama os outros, essas partículas começam a se agitar. E assim que ele ensina de técnicas de sanação, E aí comecei a ensinar essas técnicas de cura. ele pediu que se interessou, lançar gratuitamente. E eu peço que sempre que eles façam isso, façam de graça. Porque se tem intercâmbio material, Porque se tiver uma troca material, a partícula desaparece. essa partícula some. Mas se não tem intercâmbio, Mas se não tem troca, se ele dá por se outro, você dá por outro, esta partícula se sente vive. essa partícula se sente viva. Assim. E formou de E voluntário. comecei a formar voluntários. Depois me fui em 2009 a meditar um ano ao bosque do Chapultepec. Depois, em 2009, eu fui no bosque de Chapultepec, no México. E me pediu de fazer uma película a sair da luz. E me pediram para fazer um filme, mais além da luz, que é o filme Com experiência científica dentro. com experiências científicas dentro. E a esse momento eu sentia
Nesse momento eu senti que c'est le momento de estruturar minha fundação de estruturar a minha fundação, e de expandir isso ao nível nacional. de expandir isso a nível nacional e internacional. Começou a ter de resultado Começou já a dar resultado dentro do povo, dentro das de populações. sanação, Curas. de lo que E as pessoas foram acessíveis lá no México para sim. isso? As pessoas aceitaram, Aceitaram? Sim, os povos sim. Sim, claro. a população sim. Não, porque não tinha, a vezes não tinha nada para comer no dia. Eles não tinham nem nada para comer, então Era alternativa, de né? árboles. comiam folha de árvores. Eu fui com eles, dormiu com eles. Ele dormiu com esse Tudo povo. que tinha com eles, sim, sim. Eles conheceram bem a realidade. Abriu mais de 600 centros humanitários. Abriu mais de 600 centros humanitários no México Poner isso em marcha. para colocar isso em marcha. Saber como as pessoas podem utilizar isso. Para saber como é que as pessoas podem utilizar isso. E o resultado foi muito bom. O resultado foi E maravilhoso. essas 600 comunidades ainda estão em andamento, estão funcionando lá? Sim, alguns sim. Sim. Sim, claro. Que se multiplicam, né? Ah, sim, sim, milhares. São milhares hoje. E fui a México por pode ser. Eu tenho um sonho, Eu tenho um sonho, é de meditar durante um ano, ele quer meditar durante um ano, adiante de milhares de pessoas, diante de milhares de pessoas, por saber que para saber que uma pessoa pode dar seu tempo e sua vida aos outros. uma pessoa pode dar seu tempo e sua vida para os outros. E o que passou O que neste aconteceu momento nesse momento é que vinha de pessoas por curiosidade, é que vinham pessoas por ficar curiosidade, comigo, ficar ali do lado comigo, e vinha cientos vinham centenas, e milhares depois. milhares depois. E a gente soube E a gente soube que eu sana de pessoas dentro do povo. que eu curava pessoas dentro dos povoados. Eu não dizia que sana. Eu não disse que eu Eu curava, queria ser essa não queria fazer. porque não sabia a reação. Eu não tinha medo de falar isso porque eu não sabia a reação das Sim, não pessoas. podia ter, não. Assim, porque eu queria me conectar com a cidade, Que ele queria primeiro se conectar com a de cidade, periodista, todo, com os jornalistas, tudo. e depois a ver. Depois ia vendo. Funciona bem dentro do povo, Funciona bem isso dentro da povoado. vou fazer isso tranquilo aqui. Eu vou fazer isso tranquilo aqui. E não é um problema. Não é um problema. E a gente me pediu, assim, mas a sanação, por favor. Mas a gente vinha pedir me cura, por Tu favor. assim, a sanação. Não queria. Eu não queria. E, bueno, le hizo porque a gente me pediu. Eu comecei a fazer o que a gente me É pediu. missão e missão, né? Como é que fala? E Missão é missão. a esse momento, Nesse momento, começou a ser a sanação. comecei a fazer as curas Começar a correr o ruído, e começou a correr o ruído sanação é importante, Da cura. cura é importante, importantes e começar a se expandir. e começou a se expandir. Assim que formou mais E aí voluntários, foi formando mais voluntários, uma estrutura dentro da um fundação, instrutor dentro da fundação, de instrutor instrutores de 3 níveis, de 3 níveis, e eu preparo meu voluntário e eu preparo meus voluntários a ser instrutor a ser instrutores, em preparação, Tá. a preparação, depois instrutor, depois instrutor, e depois mais instrutor. depois maestro e instrutor. E preparo meu mais instrutor Depois eu preparo meu maestro e a instrutor sanar de pessoas sem nenhum tempo. a curar sem nenhuma técnica, Assim que É só a presença? só a presença, só Sim. uma imposição de mãos. l'amor que comparte. O amor que compartilha, Agita. agita. Por exemplo, aqui, nesta sala, se tem alguma pessoa que tem algo a ser curado, poderá ser curado Não é necessário naturalmente. de tocar. Sem tocar. Não, ou a distância. A distância mesmo, Não, porque somos a la fuente nós somos na Da fonte matéria. da matéria, que pode cambiar a emoção, que pode mudar a emoção, como pode criar a matéria. como pode criar a matéria. É por esta razão que se mira a la página internet, É por essa razão que você olha na página da ou a internet, todos os países, em todos os países, vai haver milhares de testemunhos, 1000 testemunhos. não por a crença, Não pela crença, por amor de los outros. pelo amor dos Crea outros. el amor de los otros. Y eso sana. Isso cura. Así que, como empezar la sanación, Como começar a sanação? la cura fue poco a poco, Pouco a pouco, con mucho cuidado, com muito Sim, cuidado. porque no sabía cómo la humanidad va a recibir eso. Reagiria, né? Não sabia como a humanidade reagiria.
Com todo o voluntário, somos ao redor de 25 mil Hoje em torno voluntários. de 25 mil 25 voluntários. mil, mas não só no No México, mundo. no mundo, Sim, né? internacional. Tá. Crescimos todos os dias. Crescimos os instrutores. Crescemos os instrutores. E isso me permitiu de transmitir uma nova mensagem. Isso me permitiu transmitir uma nova mensagem. O que é a espiritualidade em ação? O que é a espiritualidade? Que o ser humano Que o ser humano tem de grande capacidade. tem grande capacidade, Ilimitada. ilimitada. Se saber fazer uma fusão Se souber fazer uma fusão com o todo, com o todo. o que diz Deus é Então, igual. Deus diz que essas partículas Então, possam ajudar os outros. Pelo que você está dizendo, qualquer pessoa Sim. pode passar a trabalhar no mesmo âmbito que você e levar o amor como uma massa e passar a curar. Qualquer pessoa, não precisa um pré-requisito, não precisa ser um... Te falta algo. Falta algo. Tá? Durante anos, Durante anos, me fui a buscar eu fui buscar porque um papai e uma mamãe um papai e uma mamãe que ama seu filho que ama tanto seu filho, de um amor incondicional, um amor incondicional, não pode sanar seu filho. não consegue curar teu filho. Verdade, né? Deveria poder, né? Anos de búsqueda Muitos anos de busca, de e procura. encontrar por quê. Sim. Eu encontrei porque Encontrei que durante décadas décadas depois hablamos de amor a incondicional gente falou de amor incondicional. e encontrar que existe outro amor. E eu encontrei que existe um outro tipo de amor. Este amor Esse amor é o conhecimento é o conhecimento do outro, do outro. de como vive uma pessoa com câncer, Como vive uma pessoa com câncer? como vive uma pessoa ansiosa de roida, Como vive uma pessoa de cadeira de rodas? que sente, O que ela sente? que é sua vida, Como é a sua vida? que necessita. O que ela necessita? Como vive uma pessoa que perdeu um filho ou uma filha, Como vive um pai ou uma mãe que perdeu um filho, uma filha? quando temos depressão Quando a gente tem depressão, ou outra enfermidade. uma outra doença, Assim que entendi que por ter este conhecimento então para ter esse conhecimento, necessita que tenha cerca de nós outros, que você se aproxime dos outros, que vive com nós outros, que viva com os outros, que comparte com que nós outros, compartilhe com os outros, que compreenda os que outros. compreenda os outros. E isso te leva a um conhecimento. Isso vai te levar para um conhecimento E disso nasce um sentimento e daí nasce um sentimento que hoje, para mim, é o mais grande que existe. que hoje isso para mim é o maior que tem. Essa é a compaixão. É a compaixão. Paixão. Essa é a diferença do amor incondicional. Isso é a diferença do amor incondicional. Amar uma pessoa incondicional Amar uma pessoa incondicionalmente não te diz o que necessita realmente. não te diz exatamente o que ela necessita. Pode me amar sem condição, Eu posso amar ela sem condição, mas sem saber amar. mas sem saber amar. É igual que ajudar. É igual que ajudar. Pode ajudar Pode ajudar incondicional, incondicional, sem saber ajudar. sem saber ajudar. Que essa é a diferença? Qual a diferença? A sabedoria. A sabedoria, É o conhecimento o conhecimento que hablam os livros santos. que os livros santos falam. Conhecimento. E este conhecimento Esses conhecimentos te leva por obrigação te leva por a obrigação um sentimento de a compaixão. um sentimento de compaixão. Assim que esse sentimento de compaixão Esse sentimento de compaixão, dentro do cérebro objetivo dentro do cérebro objetivo, permite de manejar esta partícula permite de você manejar essas partículas e de te ajudar a sanar as pessoas. e de ajudar a curar as pessoas. E a ser de sanação que a ciência e a medicina podem explicar hoje. E fazer as curas que a ciência e a medicina não podem explicar hoje. Como você é um só, você é um. Ustedes y solo una persona. Você tem o filme para divulgar o seu trabalho. Tiene la película para divulgar E o agora trabalho. eu tenho este livro aqui em minhas mãos, que seria também uma forma de você estar propagando mais e mais. Gostaria que Juliette pudesse falar o que tem este livro, qual é a contribuição com o trabalho dele. ¿Quieres? Quería que tú hablases un poquito del libro e en qué este libro puede contribuir, puede ayudar
no trabalho de René. Quando conheci a René, Quando eu conheci o René, estava tão impressionada, estava tão impressionada, não tenho palavra para não dizer. tenho nem palavras para dizer. Eu estava em busca de Deus. Ela estava em busca de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo Deus. E quando encontrei a um jovem de 22 Quando anos encontrei um jovem de 22 anos, que tinha capacidade tão impressionante, tinha capacidades tão impressionantes, eu digo, tu tienes um dom de Deus. eu falei para ele, você tem um dom de Deus. E tu conheces o caminho E você conhece o caminho que me leva a Ele. que me leva até ele. Então, quando eu comecei a conhecê-lo mais, Quando eu comecei a conhecê-lo mais, René não tinha vida social. o René não tinha vida social. Não saía. Não saía. Não é alguém que tu lhe podia dizer, vem ao mar a jogar com nós. Ah, vem aqui pra praia jogar com a gente. E ele Não. tinha quantos anos? 22. 22 anos. E você? Igual. Igual. Aham. Não estava alguém que desfrutava da vida. Não desfrutava da vida, não era uma pessoa E social. ela desfrutava só quando se tratava de ajudar alguém. Ele só conseguia desfrutar quando se tratava de ajudar alguém. Então, compartíamos muito, me falava muito. Ele falava muito para mim. Ele Eu sou contava. advogada, penalista criminalista, Advogada, mais ela. intelectual. Ela é mais intelectual. Quando ele me falava, eu notava todo. Tudo que falava eu anotava. E eu lhe dizia, podes ajudar muita gente. Falava, vocês podem ajudar muita gente. Muita gente, alguém deve saber que existe. As pessoas têm que saber que você existe. Ou também deve existir muito lejos, em um país muito lejano. Deve ter outros países tão longe, Alguém como tu, alguém como você. não é possível que te quedas assim. Que seja único. Sim. E sabes que passei minha vida a buscar? Escrevi os livros Eu passei minha vida a pesquisar, a buscar, e eu escrevi livros para dizer, seguro alguém vai escrever ou dizer, eu tenho isso, eu sou... E sigo buscando. e ela segue buscando Esse até é o hoje. último que você escreveu. Esse sim, é o último. Esse sim é o É último. O Mensageiro dos Anjos, Juliette Laurent. Sim. René May. Ah, está para vender no Brasil? Este livro? Sim, Sim, está em português, estou bem feliz porque sim, muitas está em português. pessoas... Eu estou bem feliz porque muitas pessoas. Sim, escrevi 7 livros. Ela escreveu livros. 7 Sete livros. Esse é o 7º. E todos em torno da missão de René. Sim, porque cada momento de vida. Cada de René momento de vida do René são etapas são etapas. e cada momento são diferentes. E cada momento etapas são diferentes. Cada etapa é diferente. Crescimento. Como, Tá. por exemplo, os voluntários, o tempo dos voluntários. Por que os voluntários? O tempo dos voluntários. Necessito um tempo para entendê-lo. Sim. Um tempo para Entender entender. que os voluntários Entender que os voluntários estão em uma etapa e para aprender a ajudar. E de aprender a ajudar, de aprender a ajudar. outro escalão. É sempre um degrau, Sim, depois sempre sim, subindo. exatamente. O céu é o limite. El cielo é o limite. Para ele. Illimité, E, por exemplo, desculpa a gente trocar aqui as informações. O Brasil, para você, é um celeiro de possíveis alunos dentro Sim. do Brasil? O Brasil Bom para é você? provavelmente um campo fértil para muitos que... Obrigado. Isso mesmo. Um campo fértil para pessoas que, voluntários que te vão ajudar. te contestar algo muito sencillo. Ele vai te responder algo muito simples. Lo que descobriu O que descobri é esse langage de sentimento, é uma linguagem de sentimento, l'idioma de l'amour. o idioma do amor. Assim que não todos os países Nem todos os países estão listos a expressar esse estão prontos para expressar esse idioma. Tá. Não. Assim que o Brasil, Assim que o Brasil, eu conosco este idioma, eu conheço esse idioma. há anos que eu Há utilizo muito tempo que eu utilizo, e que eu ponho em que prática eu ponho em prática e funciona bem. e funciona muito bem. Assim que o Brasil se tiene. Sim, o Brasil tem. É igual que não todos somos listos a hacer a cozinha, É igual que nem todos sabemos cozinhar, estamos prontos para cozinhar. ou hacer o computador, Ou fazer Sim, um o trabalho. computador, Tem que trabalho. desenvolver habilidade para Assim isso. Tem que Não é? desenvolver. E o Brasil tem esta habilidade.
E o Brasil tem essa habilidade. Eu posso me candidatar? Ella se puede candidatar a hacerlo. Claro, es gratuito. Eu tenho muita vontade de ajudar mais as pessoas. Tiene mucha voluntad de ayudar Sí, más. sabe. Mas eu ajudo com a minha música, que eu lidei, Sim, sim, ajudo com as minhas palestras, Con los talleres que da. ¿Puede me dar o CD. El CD. Então, Gracias. Gracias. com as minhas Sim, composições. sim, sim. Mas eu queria ir além, eu sinto Allá, quería que allá. falta ainda Le mais hace pra falta eu fazer. algo, una herramienta más para ayudar. Voy te explicar. Voy te explicar. Sim, ele vai explicar isso para você, se você quiser. Tu música está muy bonita. Sua música está muito bonita. ¿Qué es el sonido? O que é o som? El sonido O som es el idioma é o idioma más primitivo mais primitivo Universal. de la materia. da matéria. Así que la materia, A matéria, por existir, por existir, los átomos os átomos crean una vibración. criam uma vibração. ¿Sabes que tenemos un electrón que gira alrededor del Sabe núcleo? que a gente tem um elétron que gira ao redor do núcleo? Y este electrón que gira E crea, esse elétron que gira con el núcleo, em volta do núcleo crea de la electricidad electromagnética. cria o eletromagnetismo. Esa electricidad es vibración. E essa eletricidade é a vibração. Y esa vibración, la más primitiva, es el sonido. E essa vibração mais primitiva que existe é o som. Es por eso que dentro de todas las tribus indígenas Por isso que dentro das tribos indígenas, encontramos siempre tambores. sonido, Aham. porque eso corresponde a lo que somos. Por isso corresponde ao que Somos nós vibração. somos. Somos vibração. Amor no es vibración. O amor não é vibração. Es un error, É um erro, hein? porque la gente no sabe eso. As pessoas não sabem isso. La materia, por existir, A matéria, por existir, necesita de crear necessita de criar algo que fusiona algo los que átomos fusiona con os los átomos otros com as moléculas. Por hacer eso, Para fazer esse movimento, necesita una carga necessita uma carga que eletromagnética hace una que fusión. faz essa fusão. Y esa fusión Essa fusão es una vibración. é uma vibração. Y eso que no lo ven los ojos, Isso que os olhos não eso veem, vibra tan rápido mas isso vibra tão rápido que no lo vemos. que a gente nem vê. Y de eso nace Disso nasce una aura uma aura de la materia, da matéria que vive como la uma planta, planta, la persona. pessoas. Y esta aura Essa aura, es lo que podemos ver isso sim nós podemos ver con des fotos del efecto Kirlian. com Kyrian, Ah, foto sim, Kyrian. conheço. Ese- Conheço. Eso es el sonido, Isso é som, es la base de la isso é a materia, base da matéria, la base de la célula. base da célula. Por eso que cada vez es que si ponemos una música, Cada vez que a gente põe uma música, no importa el país, não importa o país, Tá? la persona va a tener tendencia as pessoas têm tendência a mover su a brazo, movimentar o braço, sim. su pierna, sua perna, de una forma instintiva. de uma forma instintiva. Porque isso vibra. Porque isso Como vibra. o corpo vibra. O corpo. corresponde. Bien. Bom, Assim que se carga. Escucha se bem. carrega. Escucha bem o que eu te Escuta disse. bem o que eu vou te falar agora, Porque isso, o que eu te expliquei, o que eu vou te explicar. é a futura medicina. É uma futura medicina Sim, que vai ser uma fusão com a medicina científica e intelectual. que vai fazer uma fusão com a medicina científica e intelectual. Sabe, dentro dos 10 anos vai começar pouco mais. Mais 10 anos vai começar a chegar Dentro mais dos perto. 20 anos De 20 anos vai ter uma fusão. vai ter uma fusão completa. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Se põe a tua música, Se você põe a tua música, quando ela escreve, quando você escreve, quando hacer piano, quando você toca piano, tu você ama os outros. ama os outros. Dentro um sentimento de compaixão. Um sentimento de compaixão. Não é amor incondicional. Não só amor incondicional, Não, porque não tem sabedoria. porque não tem Por sabedoria. carregar uma pedra ou da música, Ou carrega uma pedra ou a música. l'amor incondicional não carrega. Amor condicional não carrega. A compaixão, sim. A compaixão carrega. Porque, como pode ver, a natureza tem ordem e equilíbrio A natureza tem uma ordem e um equilíbrio que podemos entender com a ciência. que nós podemos entender com a ciência. Porque é equilíbrio. É um equilíbrio. Assim que a compaixão A é sua compaixão sabedoria é uma sabedoria que corresponde à fonte da que matéria. corresponde à fonte da matéria. Assim que, se esse sentimento de compaixão Se esse sentimento de compaixão, ou com esse sentimento, se você toca o piano com esse sentimento,
se carregar Isso vai carregar cada sonido cada som desse sentimento. do seu sentimento. Quando uma pessoa escute esse sentimento, Quando alguém vai escutar esse CD com esse sentimento, isso sabe. isso cura. Sabe como ele sabe isso? Sabe que falam pra mim? Que eu toco com a alma. La persona dice a ella que ella toca piano Com con a l'alma, alma. Sim, mas l'alma não tem compaixão. mas a alma não tem compaixão. Não, esse é o crescimento que venimos por aquilo que crescemos. É um crescimento que vem aqui e aqui. Por crescer. isso venimos à Por terra. isso que a gente vem para a Terra. Tem pessoas que já estavam na cadeira de rodas. Eu comecei a tocar e a pessoa levantou. Sim? Foi lindo. E Carregue de compaixão carregue de compaixão as suas para ver obras. resultados. Você vai ver resultados. Sabe como saber isso? Sabe como eu sei isso? Por duas razões. Por duas razões. Uma, porque entendendo dos átomos. Entendendo dos átomos E por outra razão, e outra razão. diz que quando hicimos a película, Quando fizemos o filme, eu disse saber que vamos fazer a película. quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer o filme, Vou meditar realmente. eu queria meditar realmente no filme. Isso, como é vibração dentro da matéria, Como isso é vibração dentro da matéria, podemos plasmar dentro da imagem. ele plasmou isso dentro da imagem. Assim que temos de milhares de testemunhos. Então nós temos milhares de depoimentos, A gente que mira a película pessoas só de ver o filme, e saber algo mais sencillo, sabe algo mais simples, eu pido à pessoa, peço à pessoa, quando miro uma película minha, quando você vê um filme toma meu, limão contigo. pega um limão junto com você e vê o filme com o limão na mão. E nunca, Limão. e nunca se pode. Esse limão nunca vai mais se apodrecer. Isso mumifica. Mumifica. Vou fazer de novo. Porque transmite a Porque essa vibração transmite a célula. ela bloqueia e não vai Bloqueia se pode. e não pode se apodrecer. E rompe hoje, Hoje, veio o Senhor com uma enfermidade muito grave. vem o Senhor com enfermidade muito grave. Bem, a primeira coisa que fazer A primeira coisa que eu faço é desbloquear a enfermidade. é bloquear a doença, Pra não crescer mais. para que ela não possa crescer. E depois vamos a barra. E depois vamos, Assim que a imagem a imagem tem vibração. tem vibração. Por isso podemos saber. Por isso que podemos ver. Tu cérebro. Então, olha ali para o nosso ouvinte, para que ele perceba em seus olhos essa Sim, vibração. É? Sim, sim. Assim que vou te ajudar a te preparar Eu vou te ajudar a preparar, e eu te asseguro eu te asseguro, a 100% a 100%. que se ruega Se você toca e carrega e consegue carregar cada sonido cada som, do sentimento de compaixão, esse sentimento de compaixão, ele agita isso agita essas essas partículas partículas e pode ajudar a pessoa. e pode ajudar pessoas a se curar. Esse é um fenômeno natural. Isso é um fenômeno natural De todos. de todos. Vou gostar muito. Nós temos um prazo aqui, um horário. Eu gostaria que para terminar aqui o nosso bate-papo, você me contasse se o Brasil vai se recuperar desse momento tão difícil que nós estamos vivendo a respeito dos homens. Sim? Sim, sim. Alors, esse é verdade. Eu viajo muito. Eu viajo muito. Cada pessoa dentro do seu país Cada pessoa do seu país, crê que passa uma crise. elas acreditam que estão numa crise. O que não sabem O que não sabem é que esta crise passa muito no país. é que essas crises acontecem em muitos países. Não é? Sem Sim, dúvida. sim, de verdade. De verdade. Passaram, Um está no alto, outro está no baixo. Um país, passaram. Sobe, E nem desce. acho que a nossa é a pior, Não. né? Porque aqui não temos guerra, tudo bem. Mas a gente precisava ter homens mais confiáveis. Sabe em quem confio? Confiável. Em quem eu confio? Sabe em quem ele confia? Ok. Ao humano. Ao humano. Portanto, quer ser muita contaminação, tonteria, Que mesmo que faça muita contaminação, muita bobeira por aí, fazer a guerra, faz guerra, eu confio. eu confio nele. Eu também confio, mas tem uma minoria que parece que contamina tudo. Não. Então, ó, podemos acreditar que o Brasil vai ficar muito pleno de confiança. Esse é o que no ele ser disse. humano. Isso que eu quero te falar. É. Se somos capazes Se nós formos capazes de ensinar a nós outros, de ensinar aos outros, aos brasileiros, aos brasileiros, que não é útil de lutar
que não adianta ficar para lutando hacer daño a los otros. e machucar os outros, Que podemos transmitir un mensaje con lo que tú eres. que nós podemos transmitir uma mensagem com o que Com você é realmente, com fatos. Eso cambia todo. Isso muda tudo. Quiere decir Quero dizer que sí, Brasil va a salir de que eso. sim, o Brasil vai sair disso, Por el amor que tiene a vosotros. pelo amor que vocês têm. Porque Espero muito que a sua vinda ao Brasil, em São Paulo, somos abençoados porque ele está em São Paulo, Sim. tenha bastante, colha bastante frutos e que o Senhor possa ter mais e mais pessoas divulgando o seu trabalho e podendo semear que outros estados possam também fazer isso, Sim, né? todo o Brasil. Todo o Brasil. Só São Paulo que você tem voluntários ou já tem em outros lugares do Brasil? Sim, em outros pontos, mas sim, em outros pontos, mas vamos começar mais. Precisa vir mais ao Brasil. Hein, Juliette? E que tu necessitas venir mais vezes. alors, Para por, isso. por hacer eso, estamos grabando 5 episodios Por isso que nós estamos gravando 5 episódios por enseñar de testimonio para ensinar y testemunhos de fenómenos e fenômenos do Brasil. do Brasil, Con acteurs com brasileños, atores con brasileiros, producción com brasileña, produção brasileira, cameraman, todo tudo. de Brasil. Y eso, por transmitir este mensaje Isso para transmitir a sua mensagem de lo que la espiritualidad puede hacer do que a espiritualidade pode fazer a Brasil. ao Brasil. Então, olhando na nossa câmera, diga em poucos segundos a mensagem que você quer deixar aos brasileiros. ¿Qué puede que? Uma mensagem que quer deixar aos brasileiros Olhando solamente na poucos telinha. segundos. Poucos segundos, em poucas palavras, do que quer deixar aos brasileiros. Puede que escuche su música. Escute a música dela. Não, muito obrigada. No, es real, porque Ajá. yo percibo dentro del Eu consigo perceber dentro do CD a sua música. Está muy buena. Tá muito boa a sua música. E- Ele consegue ouvir. Quiero decir a los brasileños E quero dizer aos brasileiros que vosotros, que vocês, sin saber, sem saber, entienden este idioma del amor, entendem se eu mando amor. este lenguaje de sentimientos. Isso é uma linguagem de sentimento. Porque eso no es intelectual, Isso não é intelectual. es el amor que tenemos a nosotros. Isso é o amor que nós temos nós. No importa tu religión, Não importa a sua no religião, importa lo que tú crees, não importa o que você continúa a acredita, creer continua acreditando no con que você fe, acredita, na con fé. amor, no es un problema. Não tem problema. Muy bien. Muito bom. Lo más importante Mas importante es que tu vida sirva de ejemplo. é que a sua vida sirva de exemplo. No de ejemplo por hacer daño, Não é exemplo para machucar os outros, por enseñar cómo amamos nosotros. mas ensinar como se ama aos outros. Y eso va a cambiar Brasil. Isso sim vai mudar o Brasil. Tiene una fuente increíble, Vocês têm uma fonte incrível, Um país rico. rico, muito rico, de una historia. de história. ¿Sabes que Brasil tiene de pirámides? Você sabia que no Brasil tem pirâmides? Não. Ah, sí, tiene Sí. de pirámides. Tem pirâmides? Sí, claro. Nossa. Tiene de pirámides. Sí, Ah. porque yo hice una Você visita. identifica isso? No, te explico por qué. Tiene razón por eso. Tem uma razão por isso. Es que mi familia, A minha família, tiene un brasón en Cusson. eles têm um brasão. Un brasón en Cusson Eles têm um brasão que viene de los templarios. que vem dos templários. Y nosotros conocemos, en Francia, tenemos mucho respeto a los Na templarios. França, nós temos um respeito incrível aos templários. Hizo una descubierta en julio E foi descoberto em 2017, julho de 17, algo increíble. uma coisa incrível. Por la primera vez, Pela primeira vez, en Polonia, na Polônia, les scientifiques os cientistas podían fotografar la partícula de luz. puderam fotografar a partícula de luz. ¿Y saber a qué parece esta partícula? E sabe o que ela parece? A la cruz de templarios. Na cruz dos templários. A mesma coisa. Escucha bien. Si miro una pirámide de arriba, Se você olha uma pirâmide de cima, va a ver como la cruz de templarios. vai ver exatamente como a cruz dos templários. Y es la partícula de luz. É a partícula de luz. Significa que la gente que tenía esta creación de pirámide Significa que as pessoas que tinham essa criação da pirâmide tenían contacto con Dios. teriam contato com Deus. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Que esta partícula tiene otro nombre. Porque essas partículas tinham um outro nome. La partícula de Dios.
partículas de Deus. Sim, porque essa é a mais importante. É a mais importante. Assim que esta partícula que parece a la pirâmide, Então essas partículas que se parecem com pirâmide ou a cruz de ou Templários, com a cruz dos templários, não é por casualidade. não é por Não causa É acaso. que a gente que hizo de pirâmide É que a gente que fez as pirâmides sabia algo sabiam algo que não podia explicar, que não sabiam explicar, mas sabia. mas sabiam. E é por isso que quando estou construindo as Então pirâmides, quando estavam construindo as pirâmides, está tentando reproduzir estavam tentando as reproduzir informações a informação, como os Templários. como os templários fizeram. Assim que a México existe muita pirâmide. Então no México tem muita pirâmide. É, no México. E aqui agora. E aqui também. Muito obrigado por sua presença. Juliette, obrigado. Marcos, você foi fundamental aqui. Eu queria agradecer muito a presença do nosso René May e espero que com a sua transmissão de amor incondicional, compaixão, Compassião. a gente possa multiplicar essa semente que ele veio essa semana trazer ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso Brasil. Muito obrigada. Espero te ver mais vezes, né? Sim. Venha mais vezes. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Até já.